São 8h01, quarta-feira, 20 de dezembro de 2017. Toda quarta-feira a gente recebe aqui, agora antecedendo já o Natal, o Dr. Ziro Costa, que ele é especialista em pequenas, grandes, médias empresas, né? E, bom, tem aqui na primeira página do jornal Todo Dia, jornal da região aqui de Campinas, o preço médio de imóveis tem alta em 3 cidades, né? Índice que avalia a evolução dos valores em 100 municípios aponta que Americana, Campinas e Paulínia fecharam o último mês em alta. Valor do metro quadrado em Indaiatuba, Valinhos e Vinhedos ainda é negativo. E o doutor Zé Curso, ele é especialista também nessa área aí de imóvel. Doutor, por que essa valorização? Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Milton. Mais um prazer enorme estar aqui com os seus ouvintes e véspera de Natal já, né? Tá chegando. Terminando o ano. Prazer grande ter passado esse tempo com vocês aqui. Muito bom. Mas então, eu gostaria de entender assim, Campinas, Americana, Paulínia valorizou. Valinhos e Vinhedo não. Se é a mesma. O que acontece? Quilômetro tão pouco uma da outra assim, tem essa. Conforme você vai. O preço funciona assim, né? Conforme você vai se aproximando do grande centro, o preço vai subindo naquele grande centro. Então, por exemplo, se você for chegando em São Paulo, o preço vai subindo. Aí você vai saindo de São Paulo, o preço vai caindo. Aí quando você vai encostando num outro centro, né, numa outra centralidade, o preço sobe novamente. Aí você vai saindo daquela centralidade, o preço desce e assim vai, né? É uma gangorra, né? Mas o mais importante dessa notícia que você leu é que a nossa economia, ela funciona assim, né? Vamos supor, você tem... Quando os juros estão muito altos, né? Que era o nosso caso, a gente veio lá atrás de 14,5, né? Para 7, né? Então o que acontece? As pessoas pegam o dinheiro e colocam no banco. Vive do rentismo, né? Então tá lá, tá rendendo. E é difícil você conseguir alguma coisa que renda tanto quanto o banco pode te pagar. A partir do momento que você começa a ter quedas sucessivas na taxa Selic, né, o que acontece? O pessoal que está com dinheiro no banco começa a ver que aquele dinheiro daqui a pouco não compra mais aquele bem, né? E aí o bem começa a subir, né? Então a gente está justamente nessa fase onde alguns bens começaram a subir em algumas cidades, outras ainda não, mas a tendência o juro caindo até um pouquinho mais no primeiro semestre de 2018, os preços sobem mais. E aí aquele dinheiro que você está ganhando ou pensa que está ganhando no banco, você não compra mais o bem. Então você saca o dinheiro do banco e vai para o mercado e a economia aquece, né? Então essa é uma quase que uma gangorra, né? Porque quando a economia aquece, você tem um outro fenômeno. Ela começa a aquecer muito, aí os preços começam a subir muito, né? Aí a inflação gera uma inflação, e aí os rendimentos em investimento bancário começam a subir. Então sai do mercado e volta para o banco. Então é quase que uma inflação. Agora, por exemplo, a gente está numa situação onde passamos aí quase que o ano todo com a taxa de juros sendo derrubada, né? E aquele que aplica no banco está vendo que não está valendo a pena ele deixar o dinheiro no banco. Então esse dinheiro vai migrar para a economia. Então a gente provavelmente vai ter um 2018, pelo menos no primeiro semestre, melhor que 2017. Então, o doutor Zé Costa recomenda investir na região. Eu recomendo. Então, gente, olha, você que está ouvindo a UF também está aberta aqui. Coloque a tua empresa aqui na nossa janela, afinal de contas, né? Você viu que a região aqui está crescendo, está indo bem, então coloque aqui a tua empresa na nossa janela. Bom, essa é uma das melhores janelas do Brasil, né? Porque se você olhar para o Brasil de modo geral, a região aqui metropolitana de Campinas é pujante, né? Uma região industrial, uma região que
vamos dizer assim, uma locomotiva aí do Estado. Só até acompanhou o TCC meu agora, que o senhor viu, a gente foi um aeroporto muito bonito, né? Ligação muito com o exterior. É, um hub gente, aí é você que não entendeu, é que eu mostrei meu TCC, eu gosto muito do doutor, mostrei a ele o TCC, que nós fizemos na faculdade lá, e a gente teve lá uma filmagem no aeroporto de Campinas, lá, e ele estava, eu peço opinião para ele, que uma pessoa culta, a gente tem que realmente aí, ele fala se ficou bom, se não ficou, você achou que ficou bom? Ficou bom, o pessoal está ouvindo o senhor hoje, hein? O pessoal não perde a entrevista. Interessante que vocês conseguiram parar, né, o aeroporto. Tem para fazer a filmagem, tem, né? Porque tem aquele coisa de direitos autorais, não pode ter imagem, não pode. Então, quer dizer, você não pode filmar a pessoa não frente, pode, né? não. Não, tem tudo. De costa pode. Toda uma responsabilidade. O pessoal que fez esse trabalho, é uma equipe muito grande, trabalhou mais de 3 anos para fazer esse trabalho, começou a arquitetar aí. E a gente pegou essa cantora também, essa cantora, ela nos ajudou bastante, tá? A expressão, mas... Letícia, né? Letícia Araújo. Quero mandar um abraço para toda a equipe Letícia Araújo. Legal. Bom, um abraço e parabéns pelo trabalho. Já vira. Bom, doutor, é o seguinte, a gente vai... a gente vai fazer um comentário aí, teve muita coisa nas notícias, mas o mais importante é que o ouvinte está participando com a gente. Tem o Júlio César, da cidade de Indaiatuba, cidade também que pode investir lá, que a cidade é boa, bonita, viu? Pergunta o seguinte: eu tenho uma empresa sólida, o meu patrimônio é 4 vezes minhas dívidas. No entanto, 2017 foi o pior ano da empresa. Tive que ir aí ao banco e emprestar dinheiro. Em 2018, as perspectivas não são boas. O que devo fazer? Não sei se vai ser tão ruim assim, ele tá falando, né? Mas. Bom, vamos lá. Para Indaiatuba. Júlio, né? Júlio César. Então, o que acontece com o pequeno e médio empresário, do modo geral, né, Milton? Ele tem ele encara a contabilidade como um peso para ele, né? Então, vamos supor, ele está lá montando a empresa dele, pequena ou média, e tem que ter o serviço contábil, que é todo aquele report, todos aqueles relatórios que vão ser levados para o governo, para a Receita, etc. Então, ele acha a contabilidade um mal necessário, né? Então, ele contrata lá o contador, muitas vezes discutindo simplesmente a mensalidade que ele vai pagar e tal, junta aquelas notas e manda lá para o contador. E ele não se preocupa, por exemplo, em olhar o balanço patrimonial da empresa dele, né? Ele sabe lá, ele controla a empresa dele, muitas vezes até na cabeça dele, né, o que ele tem de obrigação, o que ele tem de direitos, mas ele não senta, vamos supor, e vai rever, né, como é que está o balanço patrimonial dele. E o balanço patrimonial poderia ser para ele uma ferramenta gerencial das mais importantes, né? Então, analisar esse balanço, porque o balanço, falando numa linguajar bastante coloquial, o que ele tem? Ele tem do lado esquerdo quais são os seus direitos e do lado direito quais são as suas obrigações. Então, você comparar, né, o lado esquerdo, que é o ativo circulante, o ativo circulante de curto e longo prazo, com do lado direito, que é o passivo circulante de curto e longo prazo, mais o patrimônio líquido, te dá números bastante interessantes para você saber qual é a sua situação e o que você deve fazer para ajustar aquilo. Mas, infelizmente, não funciona assim. O consolo é que, vamos dizer assim, ele não está sozinho nessa situação. Entendi, mas qual a situação o senhor se refere? A situação dele é a falta de liquidez ou porque o balanço irá lhe fornecer aí alguns parâmetros? O que... na verdade é justamente isso. Você matou a charada, porque o balanço vai fornecer para ele índices de liquidez, né? Então, o que acontece? Se ele tiver o balanço tem que estar atualizado, primeiro ponto, né? Então ele pode exigir isso do contador dele, ou mesmo buscar ou pensar meia dúzia de números que são importantes e calcular a liquidez dele. Para calcular essa liquidez, interessante. Ele precisa, vamos dizer assim, aplicar 4 formuletas, né? Na verdade, assim, a liquidez, não existe uma liquidez, né? Existem 4 formuletas para você calcular a liquidez. Podem perguntar, mas qual das 4 formuletas eu devo usar? Você tem que usar as 4, né? Porque vão te dar 4
índices distintos, 4 índices diferentes. Então você calcula isso no momento 0 aqui, depois você vai calcular isso no momento 1, no momento 2, e você vai acompanhando a sua liquidez. E aí você faz o seguinte, você toma medidas ali no seu dia a dia, né, no gerenciamento da sua empresa, de sorte que aqueles índices vão, vamos dizer, atingir parâmetros, atingir patamares que são interessantes, que você pré-definiu, entendeu? Entendi. Então, mas então aí para 2018 aí, então o que ele deve fazer para não ter, né, um 2018 pior que 2017? Bom, eu sugiro o seguinte, ele tem que calcular esses 4 índices de liquidez. Vamos falar um pouquinho nós temos tempo aí? Como é que nós temos? Nós temos, bom, são 8h12, eu vou entrar um pouquinho naquela matéria do senhor domingo também, né? Se eu quiser... Vou falar rapidamente isso, então, vai. Tranquilo. Ele tem 4 tipos de liquidez. Ele tem uma liquidez que a gente chama de liquidez imediata, né? Que é o seguinte, você pega os seus direitos e divide por suas obrigações. Ou em outras palavras, né, mais técnicas, você pega o seu ativo circulante de curto prazo ali e divide pelo seu passivo circulante de curto prazo. Depois você tem uma outra liquidez, que é uma liquidez, vamos dizer, liquidez seca, que a gente chama. Porque o que acontece? No seu ativo dos seus direitos, você tem lá o estoque e normalmente despesas que você vai ter no exercício seguinte. Então você elimina do seu ativo o estoque, porque o estoque ele não tem muito giro, ele é difícil você monetizar ele rápido e tal. Então você cria esse índice que seria a mesma continha, é só uma continha de dividir, né? Os 4 continhas são 4 continhas de dividir. E você cria esse índice de liquidez seca, né? E aí você tem um outro índice, por exemplo, que eu falei da liquidez falei errado, então falei liquidez corrente, você pega, vamos de novo, liquidez corrente você pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante, ou seja, os seus direitos divididos por suas obrigações. A liquidez seca é a mesma conta, só que você deduz o estoque do ativo, né? Fica um pouco mais criterioso. E a liquidez imediata, você deduz, você só pega aquilo que você tem de dinheiro na mão, então que você tem no caixa, que tem no banco e divide pelo seu passivo, pelas suas obrigações. E depois você tem uma última liquidez, que é a liquidez geral, que aí ele pode calcular ou não, com mais calma, que ele pega todos os direitos dele, né, e todas as obrigações e divide um pelo outro. Então, que seria todo o ativo dividido por todo o passivo. Então, vou te dar um exemplo bem prático. Você pega, por exemplo, a liquidez corrente, né, que foi a primeira que nós falamos. Entendi. Ou seja, pegar o ativo e dividir pelo passivo. Se esse número for, vamos supor que esse número deu 2, né? Então significa o seguinte, que para ganhar R$1 de dívida que você tem 2 para cobrir essa dívida, né? Se esse número deu igual a 1, então para cada R$1 que você tem R$1 para cobrir a dívida. Se deu menor que 1, ou seja, você tem menos dinheiro no caixa, né, para cobrir a dívida. Isso não quer dizer que você não tenha patrimônio líquido, que é o caso do Júlio. Então, por exemplo, ele tem patrimônio, mas não tem liquidez. Então, a solução, só para deixar claro para ele, calcula, vê lá o seu balanço, atualiza o balanço cada 3 meses, tá certo? Ali são meia dúzia de continha, exige lá do seu contador, e aí você calcula esses 4 índices de liquidez e você coloca uma meta para esses 4 índices. Fala, não, aqui eu quero ter número 1,5, 1,2. Você vai ver lá, depende do seu segmento, né? Entendi. E aí você vai ter um 2018 um pouquinho mais tranquilo. Tá certo, mas estou passando aqui o e-mail do Júlio César para o senhor, aqui os dados deles, né? Tá. E aí o doutor Zé Costa, ele gosta de acompanhar e fazer uma visita, tá? E quem sabe aí, né, Júlio, você combina aí com o doutor Zé. Sem problema. O que realmente aí é uma preocupação, ele citou aqui, mas igual ele, quantos casos que tem, né? Similar, muita gente, pessoas, né? Porque você não... E uma outra coisa interessante, Milton, é assim,
um conselho que eu posso dar, assim, acompanhar o seu contador, porque o seu contador, vamos dizer assim, você tem lá, você faturou 100, aí você mandou para ele notas de despesa de 10, sobrou 90, ele põe lá no seu caixa de 90. Daqui a pouco você passa lá daqui a 3 anos e fala, escuta e tal. Ele fala, tá bom o seu caixa, né? Você tem 1 milhão no caixa. Ele fala, não, como tem 1 milhão no caixa? Né? Ele faz a conta contábil, né? Se você não acompanha, você pode ter experiências extremamente desagradáveis. Eu digo até por vivência própria. Quando você acorda, você pode brigar, você tem o direito... Vamos dizer, jus esperneandi, né? Tá certo. Mas você tem uma dívida aí junto com a Receita, porque o contador é simplesmente um representante seu, né? Tá certo. Bom, doutor, a gente vai agora passar para a matéria domingo. Domingo, o senhor escreve todo domingo, uma matéria interessante, com fotos. O senhor falando ainda... eu vou focar aqui, dois parágrafos que o senhor colocou lá, que eu tirei, é o seguinte. O senhor escreveu que em dezembro de 2017, o presidente americano, o senhor Donald Trump, reconhece aí a cidade de Jerusalém como capital de Israel, gerando aí um desconforto em todo o Oriente Médio. Alguns lugares santos muçulmanos de Jerusalém são controlados pelo governo da Jordânia. Bom, enfim, essa matéria é interessante o leitor acompanhar. Qual jornal que você escreve? O Tribuna Liberal. Todo domingo, né, sai essa matéria. Sai essa coluna. E é interessante. Mas então, a decisão dos americanos do norte caiu muito mal no Oriente Médio. Eu gostaria que o senhor pincelasse, eu sei que não dá para o senhor falar em 3 minutos. Não, esse assunto é complexo. Eu estava até pensando em resumir isso lá nessa coluna, não consegui. É um assunto milenar, né? Apesar de Israel hoje deve ter aí, não chega a 9 milhões de habitantes. Você vê São Paulo, a grande São Paulo tem 12 milhões de habitantes. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. Certo. E os jornais são permeados, né, de Jerusalém todos os dias, né? Então é um povo pequeno, mas faz um barulho bastante grande. E ali tem, vamos dizer assim, muitas questões. O que acontece? Você tem uma questão religiosa dificílima de ser resolvida. Foi um local onde passou Abraão, passou Moisés, passou Cristo, Jesus Cristo, que agora, né, vamos festejar a sua natalidade, né? E passou Maomé. Então, vamos dizer, eles... É delicado em todo sentido. É delicado no ponto de vista religioso e delicado no sentido de que algumas religiões, apesar de ter deixado somente um código de ética, né, de como você deve se comportar numa sociedade, elas extrapolaram para a política de Estado. Então, o islamismo, por exemplo, ele quer governar, né? Então, entendi. Você tem de um lado a religião dos judeus, né, que está impregnada no governo judeu, né? Então, vamos supor, você tem desde a estrela de Davi na bandeira de Israel até aquelas listras que eram chales das mulheres que oravam e tal. Então, é um tema dificílimo de você equacionar, mas eu quero crer e espero sinceramente que os nossos diplomatas aí, que é mundo afora, encontrem uma solução. E aí o senhor coloca aqui uma frase interessante, que é para o ouvinte prestar atenção, o seguinte, o senhor disse aqui que o senhor Donald Trump era candidato a presidente dos Estados Unidos e ele fez diversas promessas, mas ninguém acreditava que ele iria cumprir. É verdade, eu sinceramente achava até que ele não ia ganhar a eleição, né? Porque ele falava tantas coisas tapafúrdias, né, que eu achava que não. Mas se você for olhar o que ele faz hoje, ele faz exatamente aquilo que ele falava antes da eleição. É muito contrário do que a gente acontece aqui, né? Aqui as pessoas falam uma coisa e depois que é eleita, normalmente tem coisas que ele falou, ele poderia não fazer, né? Porque, nossa, para mim, Jerusalém... só deu referência do Natal é Jerusalém, é uma coisa ligada toda a religião. Jerusalém para mim é toda de ouro ainda, como o Roberto Carlos cantou lá, e a gente vai encerrar o nosso programa com essa música. Maravilha. Bom Natal. Parabéns lá pelo TCC de vocês, né? Obrigado. Um bom Natal pro senhor. Acho que a gente vai agora, só depois do Natal. Não, quarta-feira o senhor está aqui ainda. Quarta-feira, mas já passou o Natal. Já passou. Segunda-feira. Feliz Natal. Bom Natal para você, para os seus ouvintes. Foi um prazer enorme estar aqui.